Olá, vamos continuar gravando os nossos vídeos sobre divulgação no Facebook. Aqui quem fala é Thiago Quadros e agora nesse momento nós vamos trabalhar com a criação de imagens para o Facebook. Tá? Então nós vamos começar com a primeira questão. Como que eu obtenho essas imagens? Tá? Como que eu obtenho essas medidas? Com uma simples pesquisa no Facebook, tá? Ou no próprio Google, eu já consigo concluir o tamanho que eu preciso delas, tá? Essa imagem que eu estou pegando, tá? Ela acaba me dizendo que eu preciso trabalhar com a imagem no seguinte tamanho, tá? Para os logotipos eu preciso trabalhar com 180 pixels por 180 pixels, tá? Na capa do Facebook eu preciso trabalhar com 828 por 315, tá? Então, ele deixa os avisos aqui, tá? Que qualquer imagem menor que isso será esticada para melhores resultados use RGB, etc, etc, tá? Vamos adicionar as fotos, tá? Vamos carregar uma foto. Eu tenho aqui logo PNG. Vamos lá, vai abrir. Sempre que abrir vai perguntar o posicionamento, se eu quero dar um zoom ou não, tá? Essa foto só pequena não ficará muito nítida. Ok, vamos salvar. Certo. Agora enquanto já atualiza carregando a nossa foto de perfil, então vamos carregar a nossa foto de capa, tá? Carregando uma foto, que é a capa. E a capa, por que eu fiz isso aqui, tá? Por que eu fiz essa capa mais simples? Porque eu quero mostrar que existe uma área que fica perdida, tá? Que é essa área em branco. Essa área em branco eu fortemente nunca vou recomendar que se por algum momento se faça o acesso dela desse jeito, tá? Então, aqui geralmente vai ficar o nome da capa, nome da empresa, com as coisas atrapalhando, com informações, com botões. Então essa parte em branco ela é uma área arriscada. Qualquer conteúdo importante nós colocaríamos aqui, tá? Agora, para fazer passo a passo, com calma, nós vamos criar uma imagem que vai ser o nosso primeiro post, tá? Vamos fazer o nosso primeiro post. E para fazer isso nós vamos seguir as regras, os tamanhos que são pedidos, 1200 por 630 para imagens compartilhadas, mas perceba que ele fala num primeiro momento em que no feed ela irá aparecer com a largura de 470 pixels e com a largura máxima na página de 504, tá? Então tem a regrinha que eu costumo usar, tá? Sempre a proporção quadrada, tá? 900 por 900, 400 por 400, tá? Mas sempre vamos trabalhar com uma proporção quadrada. Então vou fazer aqui 900 pixels por 900 pixels, deixarei RGB e irei iniciar o meu projeto, tá? Aqui a gente não precisa ter muito cuidado, tá? Vou pegar uma imagem qualquer, BIR, HD, e vamos pegar uma foto de cerveja, tá? Mas vou chamar a atenção para alguns conceitos. Vamos pegar uma imagem, tá? E vamos começar com a escolha da imagem. O que eu tenho que escolher na minha imagem, tá? Não pode ser uma imagem muito poluída. Não pode conter muitas cores diferentes. São algumas dicas básicas, tá? Para quem não quer arriscar. Para quem quer fazer o 6 por meia dúzia ali, aquela coisinha clássica, sem correr muito risco, tá? Então vou fugir de imagens como essa aqui. Tá, uma imagem dessas aqui, ela é mais difícil de trabalhar no estado original dela, ela envolve um tratamento melhor. E eu não quero deixar vocês presos a uma ferramenta nada. Então, nós vamos pegar uma imagem um pouco mais tranquila, um pouco mais leve, tá? Evitar imagens que possuam algum outro tipo de marca ou algum outro tipo de aviso. Isso não é bacana, tá? A menos que a marca seja explicitamente claro que seja um produto vendido por mim. Então, daí, nesse momento, eu não teria problemas. Então, vamos prosseguindo aqui, vamos procurar nossa imagem, tá? Eu decidi que vai ser essa imagem aqui. Nós vamos trabalhar com essa imagem aqui. Visualizar a imagem. Vamos esperar a imagem carregar com a melhor qualidade possível, tá? Enquanto isso, nós já vamos começar a criar o nosso ambiente aqui. O que é o nosso ambiente, tá? Nós vamos zonear algumas coisas nas imagens, tá?
Num primeiro momento, eu sempre gosto de deixar claro que é interessante fazer uma divisão, tá? Metade por metade, uma divisão centralista, assim, para nós sabermos aonde que a gente está trabalhando com a informação, tá? A gente cria os nossos limites, tá? Caso as regras não apareçam, essas regras na qual eu estou clicando e puxando não estejam aparecendo no Photoshop, pressione em Ctrl R. Ctrl R faz elas desaparecerem e aparecerem, tá? Porque assim eu tenho uma questão mais setorizada, tá? Eu consigo ter a dimensão do que eu estou fazendo. Então vamos começar pegando aqui nossa imagem. Como a gente obteve problema com essa imagem, nós não vamos insistir, nós vamos escolher outra e vamos visualizar a mesma, tá? Desde que a mesma abra. Agora ela já vai abrir. Enquanto isso eu vou escolher mais uma aqui, vamos ver se eu acho uma alternativa melhor, algo mais bacana. Vamos pegar essa aqui. Tá? Interessante notar esse tipo de medida porque pode significar perda, tá? Se eu estou trabalhando com uma imagem 900 por 900, eu não posso querer pegar uma imagem que seja muito menor que 900 por 900. Ela pode ter algumas pequenas oscilações, nada muito a mais que isso. Então vou em File, Place, tá? Vamos inserir a imagem. Inserindo a imagem, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer um ajuste, um redimensionamento proporcional. Eu seleciono nas diagonais e pressionando o Shift eu ajusto o movimento. Vou jogar a parte mais colorida com mais cor ou a parte mais escura, vale de mim. Como eu já tenho essa sensação de claridade que está vindo do lado esquerdo da imagem, não vale a pena eu esconder a claridade. Então, eu vou dar o foco a ela. Tá? E agora nós vamos começar a fazer o arroz com feijão das imagens. O que é o arroz com feijão das imagens? Nós vamos marcar aonde vai os nossos textos. Tá? Com caixas. Tá? Que nós vamos ajustar as medidas aqui. Vamos manter um padrão. Tá? Eu particularmente possuo a mania de arredondar o tamanho das imagens. Então, é uma característica mais minha. A cor não nos importa nesse momento, nós vamos só definir que vai um texto aqui, que vai um texto menor aqui embaixo, tá? Que vai ser 75 por 400, tá? Vou centralizar as duas. Canvas. Tá? Faço aquela centralização aqui. Muitas vezes no olhômetro, tá? Essa tela preta que tá surgindo no meu Photoshop é por causa do meu notebook, tá? Agora já vou começar a dar uma diferenciada, né? Vamos trabalhar com um vermelhinho aqui, tá? E vamos deixar o nosso branco aqui, tá? Vamos fazer um invadir o outro um pouquinho. Vamos criar uma sensação de sombra, tá? Que vai ser feita através de uma mesclagem. Nós vamos criar o Drop Shadow. E agora nós vamos fazer uma pequena sombra, que vai ser um pouquinho mais distante, um pouquinho mais dispersa, tá? Não muito, nada mútil, um pouquinho maior e principalmente vamos fazer ela ser um pouquinho mais clara, ela é uma nuance, ela é algo leve, tá? Feito isso, vamos alinhar ela. Eu gosto sempre de criar uma outra referência mais humana, tá? Então eu vou começar a usar os objetos da imagem, mesmo que eles não tenham nenhuma relação fortemente geométrica com a ação. Então eu vou começar a alinhar o texto ao topo da cerveja. Tá? O nosso logotipo irá ficar aqui embaixo, numa região em que vai terminar na base da mesa, tá? Na base da cerveja. Então para fazer isso aqui, eu vou dar um place e agora eu vou inserir o meu logotipo. Meu logotipo eu vou redimensionar, eu vou diminuir ele um pouco para ele não se tornar tão agressivo. Vamos colocar ele aqui, tá? Ou podemos colocar ele aqui já usando uma ideia melhorada agora ao vivaço, tá? Posso colocar ele aqui, tá? Posso colocar ele aqui mais ou menos onde ficaria o ajuste, tá? Claro que é interessante aqui em algum caso fazer algum efeito de distorção, algo mais propício, tá?
A minha intenção aqui, tá, de forma rápida, até não muito eficiente, foi causar um efeito de que o adesivo estivesse colado na cerveja, tá? Mas eu estou sendo bem breve aqui, tá? O meu foco não está em trabalhar exclusivamente com as habilidades de Photoshop. Então, nós estamos focando apenas só em demonstrar um posicionamento de conteúdo leve, tá? Vamos criar aqui uma frase de efeito que será colocada aqui com a letra branca. E aqui tem uma coisa que eu gosto de bater forte: a escolha da fonte. É muito interessante se criar um padrão de identidade, tá? O que é um padrão de identidade? Algo mais tranquilo, tá? Algo que se adapte à situação da empresa, tá? Que permita que o cliente veja na letra um reflexo do produto. Então não vou usar algo muito difícil de leitura, não vou usar nada muito complexo, tá? Eu particularmente gosto de fugir de frases e letras manuscritas, tá? Eu não me sinto muito à vontade trabalhando com elas. Claro que vai uma questão de gosto. Saber trabalhar com fontes melhores vai permitir opções melhores, tá? Eu não vou alongar muito, tá? Eu vou escolher aqui apenas uma fonte que me agrada, tá? Particularmente. Mas uma análise de fonte precisa ser feita com mais calma, tá? Essa letra aqui, ela não necessariamente ela vai condizer com o nosso objetivo, tá? Com a nossa ambição. Então eu vou desagrupar agora aqui, tá? As camadas, porque elas não me interessam que estejam agrupadas. E a partir desse momento eu vou fazer alguns alinhamentos para garantir que a letra seja... Mas não tome os espaços. Aprenda a respeitar o espaço da caixa e causar essa sensação de texto agradável, aquele texto que se comporta com tranquilidade. Uma frase de apoio, tá? Porque o que nós precisamos fazer na imagem, tá? Como que funciona a maioria das propagandas? É uma frase forte, é um bordão, tá? Então é uma frase que ela causa muito apelo, seguida de uma frase de apoio, tá? Uma frase de apoio que ela tem como único objetivo reafirmar aquilo que foi afirmado na frase de efeito, tá? É o processo de repetição no qual a gente acredita que em dois momentos diferentes estamos trabalhando com duas coisas diferentes, mas não. Em dois momentos diferentes estamos trabalhando com o mesmo objetivo, tá? Com a mesma métrica. Então criei aqui uma frase de efeito, criei uma caixa, tá? Até eu particularmente recomendo agrupar sempre que for fazer orientações massivas, porque o agrupamento ele vai facilitar o nosso trabalho, tá? Deixa eu jogar tudo para dentro do grupo aqui, tá? E agora com o grupo eu posso fazer um giro aqui, eu posso fazer um posicionamento mais agressivo, tá? Eu posso colocá-la mais acima. Ó, já começou, as coisas já começam a tomar forma, elas já começam a ficar mais agradáveis, tá? O logotipo é interessante que eu reduzo ele um pouco, tá? Ele já tá começando a tomar muito espaço. Ah, mas o logotipo é interessante ter ele no foco. É interessante sim, concordo. Porém, a gente precisa entender o limite, que a gente não pode exagerar na visão do usuário. A gente não pode exagerar, a gente não precisa vomitar nele a informação. A informação ela precisa vir de forma agradável, tá? E agora aqui eu vou apenas colocar informação, tá? Então eu vou usar uma informação mais tranquila, vou usar uma informação mais informativa aqui, tá? E aqui eu vou deixar avisado apenas de forma simples, tá? Para ele, promoção, tá? Vamos fazer algo mais promocional, tá? Vamos usar uma fonte de impacto, tá? Vamos usar uma fonte um pouco diferente para dar uma dissonância, tá? Para a gente desviar a atenção para essa imagem. E com a promoção aqui eu faço uma informação de interesse por parte do cliente ou potencial lead, tá? E aqui a gente começa já a esquematizar o nosso bot, o nosso ataque, tá?
Claro que essa imagem que eu tô fazendo, ela tem aquela propriedade mais clássica de ser extremamente promocional, tá? Então, aqui a gente precisa ter um controle, porque esse tipo de propaganda não pode ser feita ao extremo exagero. Ela não é bacana aos olhos do cliente, tá? Mas a promoção. Então, divulgamos aqui a promoção, tá? Criamos uma frase. Aqui eu também posso colocar informações, tá? Eu vou exportar essa imagem aqui pra gente, tá? Vamos exportar ela, tá? Sempre recomendo uma versão PDF, tá? Que a gente vai colocar aqui, peça, tá? E eu crio uma outra versão, tá? Para publicação. E daí, por consequência, a gente trabalha. Só que agora nós vamos trabalhar numa outra hipótese, tá? Eu não quero fazer uma promoção. Eu quero informar os horários de funcionamento. Então eu vou precisar fazer uma informação um pouco maior, tá? Um pouco mais comum. E uma coisa que eu quero que fique clara é que existem várias formas de fazer a mesma coisa. Então, o que eu estou mostrando é um detalhe de uma vírgula do norte de possibilidades, tá? Eu posso simplesmente, tá? Agora eu vou dar uma visão totalmente diferente dessa imagem, com a mesma imagem. Tá? Nós vamos mudar o posicionamento dela. Nós vamos centralizar. Vamos jogar o logotipo novamente para lá. Nós vamos pegar a frase de apoio. Nós vamos largar aqui embaixo. E agora sim, eu tive uma postagem menos de ataque, mais de efeito. Tá? E aqui eu acabo tendo a mesma peça publicitária se comportando de um jeito diferente. Tá? Troco a ordem de algumas coisas e tcharam, tem uma peça publicitária que se comporta de forma semelhante, mas ainda assim uma peça publicitária diferente. Tá? Vamos fazer um outro tipo de imagem, tá? Vamos fazer uma imagem agora exclusivamente focada, tá? Em conteúdo. Tá? Vamos trabalhar com essa mesma imagem aqui, tá? Porque eu não estou tranquilamente necessitado, tá? Com a mesma imagem, nós vamos fazer e a única coisa que nós vamos trabalhar agora é em falar os horários de funcionamento, tá? Nós vamos criar uma caixa em que ela vai se comportar com a nossa cor principal. Nós vamos adicionar o nosso logotipo. Só que agora nós não vamos fazer grandes trabalhos em cima do logotipo. Nós vamos apenas fazer um posicionamento. Tá? A linha dele aqui. E agora vamos trabalhar em cima. Existem muitas coisas, tá? Eu quero deixar claro aqui muitas coisas que deveriam ser trabalhadas em cima desse logotipo. Em cima das próprias imagens, tá? Mas eu tenho essa limitação de tempo, tá? Então eu não posso me alongar muito nessas mecânicas de designer gráfico. O nosso foco aqui está apenas em comportamento de mídia social. Então agora vamos colocar aqui horários. Tá? Não vamos colocar horário de funcionamento. Não vamos tirar o nosso usuário para bobão. Vamos usar de novo uma fonte alternativa. Tá? Agora particularmente nós vamos abrir as opções de parágrafo e nós vamos aumentar o alinhamento entre as letras, tá? Nós vamos melhorar essa situação. Então nós vamos colocar um espaçamento maior e vamos aumentar um pouquinho a fonte, tá? Feito isso já vai facilitar um pouco. Vamos diminuir um pouco que eu acabei exagerando o nosso espaçamento, tá? E os horários. E aqui embaixo nós teríamos informação bruta, tá? Que daí seria, tá? Nosso de segunda. Vamos botar assim. Vamos fazer melhor, vamos fazer uma aproximação mais amigável. Durante a semana. Feriados e finais de semana. Ele é aqui, o meu bar ele fica aberto das 7 horas até as 2 da manhã. E nos feriados e nos finais de semana ele vai abrir às 6. Eu vou reduzir o tamanho da fonte para permitir a visualização, tá?
ele vai abrir às 6, vai fechar às 2. Até vamos fazer melhor, vamos botar a lógica. Durante a semana ele vai fechar meia-noite. Tá? Ele vai ter um funcionamento mais breve durante a semana. Tá? E agora, posicionando melhor, a gente acaba tendo o texto mais bem colocado. Tá? E aqui embaixo a gente pode fazer alguma outra coisa, tá? A gente pode colocar um site.bardothiago.com.br, tá? O Bar do Thiago, ele tem um Instagram também, tá? Bar do Thiago. E para manter o padrão, eu vou usar o mesmo user que eu uso em todas as mídias sociais. Se lembrem aquele que eu criei no primeiro vídeo, nosso primeiro vídeo aqui. Então, dando sequência nele, nós vamos trabalhar em todas as redes sociais com o Bar do Thiago. Eu não preciso especificar cada mídia social, porque todas se comportam igual. E aqui eu vou colocar no meu telefone. Tá? E por consequência, a imagem está criada. Tá? Agora criei uma outra imagem com um comportamento diferente. Irei centralizar todas, tá? Agrupar as mesmas e e vou centralizar tudo. Tá? Ó, garantindo, tá tudo alinhado na imagem. Agora eu só preciso salvar, tá? Deixa eu fazer uma merge aqui. Agora eu vou salvar como contato, tá? E PNG, eu particularmente gosto do formato PNG, tá? Me sinto mais à vontade trabalhando com ele. Porém, pode preferir trabalhar com o formato JPG, que não é uma perda tão grande. Formato GIF, considerem proibido, tá? Existem muitas limitações quanto a cores. O GIF hoje não é tão bom ainda, tá? Apenas para questões de animação. Mas agora que a gente fez as nossas imagens, agora que a gente lidou com o básico de conceito de posicionamento e visão, tá? E vocês viram que existe um quê de criatividade muito maior do que tudo. A gente vai começar aqui, eu vou adicionar uma breve descrição sobre a página, tá? Um bar para quem gosta de não apenas beber, mas de beber. Eu quis fazer uma descrição engraçada. Mas quem não gosta apenas de beber, mas de beber. É para beberrão meu bar, tá? Só que agora nós vamos fazer as postagens. Geralmente o pessoal faz as postagens aqui mesmo. Já sai escrevendo, já sai ajeitando, tá? Eu particularmente vou incentivar vocês que vocês façam aqui dentro da guia de publicações, tá? Mexendo aqui mesmo, tá? No caso a gente vai vir nas ferramentas de publicação, tá? E aqui agora vai surgir a nossa questão, tá? Nós vamos criar uma postagem aqui. E agora nós vamos fazer com calma aqui, sem se estressar, nós vamos fazer o nosso rascunho, tá? Então, primeira coisa, vamos incorporar a imagem, tá? Vamos começar com uma peça de contato, tá? A peça de contato, ela vai carregar, como ela vai ser uma publicação constante, extremamente importante. Nós vamos colocar aqui uma breve imagem, tá? Toda hora é uma boa hora para uma boa cerveja. Vou começar a usar umas hashtags, tá? Eu gosto de chamar assim, ó. A gente cria uma hashtag de rastreamento, tá? Que é pra gente entender quando as pessoas podem no futuro começar a trabalhar em cima de uma hashtag para rastrear a gente. Então a gente vai ter um controle maior de conteúdo, tá? Então vamos começar usando aqui. Vamos criar uma BBT, tá? O foco dessa primeira hashtag é só pra gente saber aonde estão as nossas coisas, tá? A gente ter cuidado com elas, tá? Porque a gente pode estar em outra situação que a gente não tem acesso à página, ou tenta ter um controle se as coisas estão sendo copiadas de forma mecânica. É alguns hábitos meus, tá? Então a gente... Outra coisa, outro erro forte das pessoas, tá? Hashtags em inglês são para público em inglês, hashtags em português são para público em português. Então eu não vou colocar beer aqui se as pessoas utilizam cerveja para falar. Se as pessoas pensam em bar, se as pessoas pensam em diversão, tá? Eu não vou colocar fun. Ai, funny. Não vamos. Inglês para os ingleses. Português para os portugueses.
Vamos com foco estrito na linguagem para a gente conseguir manter um padrão forte, tá? E eu sempre recomendo que se evite usar uma enxurrada de hashtags, tá? Poucas hashtags vai ficar mais fácil vocês terem uma segmentação. Às vezes a gente precisa desviar um assunto de outro. Então, mesmo eu falando de cerveja e bar, eu já sei que não é interessante. Aqui eu posso colocar bar, funcionamento, tá? Posso colocar no máximo uma cerveja e fazer um padrão, tá? Logo na sequência, check-in, tá? Qual que era o lugar? Nós vamos colocar aqui, bar do Thiago, tá? O bar do Thiago tem lugar. Nós vamos começar a marcar a publicação. O se sentindo, tá? Eu recomendo colocar quando tem contexto. Tipo, eu não vou colocar se sentindo feliz. Eu vou colocar bebendo. Thiago tá bebendo uma cerveja gelada. Meu, já tô deixando entendido qual que é o meu produto. Já tô dando uma ação. Ah, eu trabalho com viagens, eu vou colocar aqui, eu vou mudar o meu sentimento. Vamos vir aqui, vamos apagar tudo e vamos colocar que eu estou viajando para o local. Estou viajando para Paris agora, tá? Mas no meu caso eu vou colocar então aqui, eu estou bebendo uma cerveja gelada. Tem sentido, fecha para mim, para o meu contexto, tá? E agora, por último, tá? A gente tem que programar, usar data retroativa e salvar rascunho, tá? Dá aquela revisadinha no português, tá? E o programar não vou mostrar agora, tá? O programar eu vou mostrar na sequência. Existe o programar, o data retroativo e o salvar rascunho. O rascunho é um rascunho. Eu acho que não convém aqui eu ter que explicar ele. O programar é para agendar uma data para frente, tá? O usar data retroativa, tá? É para ela aparecer no passado, é para ela voltar no tempo, tá? Mas agora não é o nosso foco. Nós vamos apenas publicar. E agora apareceu aqui, eu já tenho um controle de alcance, eu tenho um controle de cliques e visualizações, tá? Então já começa a ficar mais bacana a minha situação, tá? Vamos dar um clique aqui, detalhes da publicação. Então olha só o que acontece, tá? Vamos dar até a curtida aqui. A gente tem 0 curtidas na publicação, 0 comentários, 0 compartilhamentos, tá? Olha só, ele permite que a gente controle compartilhamento, interação original e interação consequência. O que é uma interação consequência? Ela surgiu de um compartilhamento. O Thiago compartilhou essa imagem do bar do Thiago, tá? E daí o Bruno, o Luiz, a Kelly, alguém foi lá e comentou no compartilhamento. Nós vamos ver aqui nesse menu secundário aqui. Quando for na minha publicação original, vai mostrar aqui, tá? Os cliques na publicação, quantas pessoas visualizaram a foto, quantas pessoas clicaram nos links, outros tipos de clique, tá? A gente vem e faz aqui, facebook.com, tá? E eu vou vir agora aqui, tá? Vamos, bar do Thiago. Eu vou acessar aqui o bar do Thiago. Vamos lá, vamos fazer a pesquisa, tá? Bar do Thiago, carregando, Avenida Emancipação, tá? Agora apareceu aqui, curtida, parará, parará, vim aqui, cliquei na imagem, tá? Vim aqui na foto, ó, publicado por Thiago Quadros, eu vejo que eu sou administrador, tá? Até acabei cometendo um erro aqui, uma gafezinha, tá? Ficou uma borda branca, tá? Eu tinha que ter reparado aqui em cima na hora e ter erguido a imagem, eu acabei não erguendo, tá? Mas eu cometi esse erro, então esse erro, como já está explicado aqui, não teremos problema, tá? Vou marcar alguém nessa foto, tá? Vamos marcar aqui o Bruno, tá? Vamos marcar aqui Bruno Benites, tá? Vamos marcar aqui o Luiz, tá? E assim a gente sai marcando, tá? Depois que eu expliquei como funciona a interação de página, os relatórios, tá? Eu vou explicar aqui agora essas dicas de página aqui que surgem, que explica funcionamento de horário, tá? Essas mecânicas. Então vamos criar que o nosso bar, ele abre no sábado, ele abre das 7 até as 2, tá?
Domingo, mesma coisa, ele abre até as 2, tá? Na segunda, vou fazer ele abrir das 6 até das 7 horas até 59, tá? Só deixa o horário redondo, então tá. Vamos aqui, ó. Pronto, os horários estão definidos, a galera vai saber agora quando que tá aberto, quando que tá fechado. Detalizou, veja se existem outros detalhes, agora não, tá? Conhece amigos que talvez curtam a sua página. Essas dicas é interessante, tá? Olhar elas com calma. Envie pessoas para o seu site. A gente pode adicionar um site aqui, tá? Vamos fazer www.bardotiago.com.br. Agora não vamos preocupar em promover o site. Publicações eficientes, daí entra as dicas que é interessante notar, tá? Chegar nas 100 curtidas. Publicar um vídeo curto é interessante, tá? Então, nenhuma dica, ok, está tranquilo. No próximo vídeo nós vamos abordar os anúncios pagos. E assim a gente vai encerrar a nossa trilogia.